Amém, igreja? Amém. Eu queria que a igreja se portasse de pé para que possamos ler a palavra do Senhor. Se encontra primeiro livro do sacerdote, do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus abençoe o som clássico também ali, né? Rapaz, o homem deixou o som na sequência. Glória ao Senhor Jesus, como sempre, né? Encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, irás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouvir. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. A igreja militante, diga amém. Amém. Os que podem tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, queridos irmãos, é de grande importância que possamos contextualizar em relação não somente à biografia desse personagem conhecido como Samuel, como também o período aonde ele nasceu e também iniciou a tua vocação, o teu ministério. Em concordância com os manuscritos hebraicos, tanto o primeiro livro como o segundo livro de Samuel era um só livro. Depois, na verdade, da Septuaginta grega, que procurou dividir tanto o primeiro como o segundo livro. Segundo a tradição judaica, vai atribuir, na verdade, esse livro de autoria a Samuel. O contexto da sua vida, que ele nasceu a um período que havia um declínio espiritual, haveria um secretismo religioso
e também uma apostasia generalizada aqui. Samuel nasceu debaixo de oração. Na introdução do capítulo 1 no livro de Samuel, aonde entra em cena um personagem conhecido como Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas, uma conhecida como Ana e a outra Penina. Só que aprove a Deus de Será, a madre de Ana, e ela era mulher estéril, a impossibilidade de gerar. E pelo contexto da época, uma mulher que não gerava, muitas das vezes era considerada como a mulher maldita, uma mulher desprezada, porque ela não tinha filho. E nesse contexto que prevalecia, embora contra os parâmetros, os critérios da lei, era poligamia. E todos aqueles que eram envolvidos a poligamia passavam por algum processo sobre a sua vida. Só que Eucana era um homem fiel, era um homem que é compromissado, e era um homem que andava em concordância com os parâmetros da lei mosaica. Portanto, é bem verdade que havia ser uma